Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Diego Augusto e hoje nós vamos dar continuidade com os vídeos de informação acerca do uso da semiologia e semiotécnica na prática de enfermagem na atenção básica. Hoje nós vamos dar continuidade pensando no vídeo que nós vimos anteriormente, falando sobre a avaliação do sistema tegumentar. Nós vimos lá naquele vídeo a importância de identificar algumas alterações na pele, nas unhas e nos pelos que podem ser de grande consideração em relação à situação clínica do usuário. Agora, nós vamos ver outros quadros que têm uma repercussão na pele. Porém, nesse momento, a gente vai perceber aqueles usuários que têm características de doenças crônicas ou agudas, mas que podem estar no momento necessitando de uma assistência mais enfática do ponto de vista da atenção às situações da pele. Ou seja, a gente vai ter muitos usuários buscando a unidade básica de saúde com feridas ou lesões. Essas feridas e lesões, elas devem ser gerenciadas pela equipe de enfermagem de forma a garantir a continuidade do processo de cicatrização, a adesão do usuário ao tratamento e essas medidas a partir de um acolhimento e entendimento das situações que geraram essa lesão, bem como está oportunizando nesse contexto a compreensão de todo o itinerário cotidiano dessa pessoa que pode levar ao adiantamento ou atraso no contexto da cicatrização dessa ferida. Então, a proposta de hoje é a gente discutir um pouco sobre a aplicação de curativos simples na unidade básica de saúde. Para tanto, eu vou precisar abrir uma apresentação aqui bem rápido. Vocês vão ver um pouco da minha tela mais uma vez. Deixa eu lhe permitir a apresentação. Pronto. Vocês vão começar a ver a minha tela. E aí eu vou passar para a apresentação, onde, como eu disse, a gente vai falar um pouco sobre enfermagem e tratamento de feridas na atenção básica. A atenção básica, como eu disse, é um contexto onde vão existir usuários com a necessidade de atenção às feridas, ou a gente pode chamar também de lesões de pele. Essa necessidade, ela vai ser oriunda da presença de uma lesão crônica, que a gente vai discutir mais adiante o que significa, ou por muitas vezes para a continuidade da realização de um curativo, pois por muitas vezes o usuário ele passou por um procedimento cirúrgico, ele saiu de um internamento hospitalar ou está dando continuidade a um tratamento no seu domicílio e ele precisa dar o apoio e da assistência da equipe da estratégia de saúde da família. Então, tratar de feridas é algo muito complexo. A gente, por muitas vezes, acha que tratar de feridas é algo muito simples. Mas, na verdade, existem diversas situações itinerárias que devem ser compreendidos antes da gente implementar um tratamento que vá realmente gerar benefício para o paciente. Nessa interface de tratar as feridas, a gente vai ter que pensar e significar diversos conceitos em relação ao usuário. O primeiro, do usuário enquanto pessoa e como ele se percebe portador de uma ferida. Como nós nos percebemos enquanto profissionais que vamos tratar de alguém que tem alguma lesão, né? Em segundo, a condição cultural desse usuário. Qual é o itinerário cultural, social e interativo dessa pessoa na comunidade e como ele pode interferir na cicatrização? E aí a gente pode reconhecer pessoas que têm um tratamento direcionado pela unidade básica de saúde, mas em algum determinado momento ela vai abandona esse tratamento em prol de um vizinho, de um familiar ou de um amigo que usa um tratamento alternativo e ele tenta utilizar esse tratamento alternativo ou baseado em um mito popular e crê que aquela condição ela vai ser muito mais produtiva e benéfica à sua ferida do que o tratamento que é ofertado pela unidade básica de saúde. Outra coisa que deve ser considerada nesse contexto é a condição da ansiedade que o usuário gera em relação a portar uma ferida. Existe uma geração de uma ansiedade muito grande no contexto dessa cicatrização acontecer logo. E por muitas vezes, por haverem problemas correlatos, o usuário descredibiliza o que a unidade básica de saúde, o que a equipe tem feito, e termina abandonando esse tratamento. Em outro contexto, deve haver uma orientação, e aí a gente abre o parêntese para as medidas de educação e saúde que devem ser implementadas junto a esse usuário e a sua família para a continuidade desse tratamento. E aí essa educação e saúde é sobre as condições que podem prejudicar o andamento dessa ferida. E aí a gente vai começar a perceber que o usuário não é só a ferida que ele porta, mas todas as suas situações em saúde, elas vão interferir nesse contexto de cicatrização.
E, por último, a gente está oferecendo dentro da unidade básica de saúde todo o contexto para que essa ferida possa ser tratada. Então, uma sala que tem as condições para esse tratamento e uma infraestrutura adequada, os insumos, ou seja, os materiais e os produtos necessários para essa ferida ser tratada. Não adianta a gente identificar uma lesão, não ter não conseguir acolher esse usuário e, no final das contas, a gente não conseguir dar o que ele precisa, que é a questão das condições para que esse tratamento aconteça. Então, como eu disse, tratar de feridas não é simples. E também tratar de feridas não é uma coisa que vem acontecendo no último século ou nos últimos 10 anos, na última década. Né? O tratamento de feridas ele é muito mais antigo do que tudo isso. Então, o tratamento de feridas ele é uma condição que ela já vem oriunda de... Existem registros dessa condição de tratamento desde o Egito Antigo. Então, no Egito Antigo já existem imagens, papiros, entre outras formas de documentação que registram a aplicabilidade de tratamento para algumas lesões de pele. Essas lesões, por vezes, eram oriundas de algumas condições físicas em relação ao tratamento, ao trabalho diário das pessoas, mas elas existiam já a figura de pessoas que dominavam o conhecimento que poderia ajudar nesse tratamento. Existem registros também da população indígena em relação ao uso de ervas e de emplastos baseados nessas ervas e em outros produtos naturais que eram utilizados como forma de tratar essas lesões. Ao longo do tempo, essa condição de tratamento das feridas ela passou de empírica, e aí a gente vê essas condições mais ou menos sendo aplicadas até os meados do século XVIII, XIX, ao ponto que no século atual e na nossa atualidade, as feridas elas têm diversas tecnologias disponíveis para seu tratamento, em que há a possibilidade de estar aumentando o grau de cicatrização de uma lesão e possibilitando uma recuperação mais rápida do usuário, independente, obviamente, do contexto onde esse usuário está interagindo. Ele pode estar interagindo, como no nosso caso, na estratégia de saúde da família, mas ele também pode estar interagindo nos serviços de média e alta complexidade, passando por um procedimento cirúrgico ou por uma internação hospitalar. Então, existem diversas tecnologias que podem ser aplicadas na prática. Porém, é de extrema importância que outras medidas sejam feitas antes dessa condição do tratamento propriamente dito acontecer. Torna-se importante, e uma necessidade muito emergente nos últimos séculos, é da necessidade do acolhimento do usuário e da compreensão que a condição de cicatrização ela é multifatorial. Então, não é só aplicar um curativo em uma área que você vai obter a cicatrização. Você vai precisar, nesse contexto, entender as diversas interfaces determinantes associadas à condição desse paciente. Então, a partir disso, a gente começa a entender que existem diversos tipos de lesões. Cada uma lesão com a sua particularidade e cada uma lesão com a necessidade de uma avaliação específica e uma compreensão específica de como conduzir esse tratamento. Então, como eu disse antes, não é só aplicar o curativo. Cada uma dessas situações que estão aí demonstradas na tela, elas vão ter uma condição de potencialidade para a cicatrização ou de dificuldade para a cicatrização. Cabe a nós, enquanto profissionais de enfermagem que dominam esse conhecimento, a gente ter a condição de fazer uma boa avaliação e conseguir fazer uma intervenção mais adequada possível. Então, a gente vai ter feridas que vão ser oriundas de traumas, a gente vai ter feridas que são consequências de uma doença, e aí a gente deixaria uma interrogação nesse momento, né? O que é uma ferida? Qual é o conceito de ferida que a gente poderia ter na literatura? Então, a literatura, ela traz um conceito, esse conceito é de 2008, mas eu gosto de usar ele porque, para mim, ele é bem completo. Então, a literatura diz o seguinte, o autor é Cesaretti. Cesaretti, lá em 2008, diz o seguinte, que uma ferida, ela é representada pela interrupção da continuidade de um tecido corporal em maior ou menor extensão, causado por qualquer tipo de trauma físico, químico, mecânico ou desencadeado por uma afecção clínica que aciona as frentes de defesa orgânica para o contra-ataque. Então, vamos pensar no seguinte, a ferida ela vai ser determinada por qualquer situação que cause a ruptura da pele ou descontinue essa pele. Se você utiliza produtos na pele que causam a abrasão ou ruptura, você tem uma ferida. Se você passou por algum trauma físico, uma queda, um escorregão ou qualquer outro tipo de trauma, seja ele moderado, pequeno ou grave, e tem lesões que descontinuaram a pele, ela é considerada uma ferida. E, por vezes, esse próprio conceito nos leva a refletir da questão multifatorial em relação ao quê? Que doenças elas podem estar desencadeando algumas alterações na pele.
ou levando essas condições de pele a acontecer, essas alterações na pele a acontecerem. Então, vamos pensar na varicela, na catapora, vamos pensar nos exantemas cutâneos, pensando nas doenças exantemáticas, vamos pensar nos indivíduos que são restritos ao leite e podem desenvolver uma lesão por pressão, vamos pensar nos indivíduos com câncer que podem desenvolver feridas oncológicas. Então, todas essas situações, elas estão relacionadas a esse conceito. E aí, o que é que caracteriza ainda mais essa ferida? É o acionamento do sistema imune, ou de uma reação imune, que vai levar a haver alguma condição de resposta orgânica contra essa ruptura da pele, pois se entende, como eu disse na aula anterior, que a pele é o maior órgão do corpo humano e que a sua maior função é proteger a camada interna, ou seja, os órgãos e os tecidos mais internos, contra a agressão do meio. Se algo agride essa pele, entende-se que há algum corpo estranho, algum micro-organismo, ele tende a invadir o corpo e causar algum tipo de dano para a condição orgânica no geral. Então, as feridas, no seu contexto de avaliação, elas devem ser avaliadas no contexto da atenção básica pelo profissional de enfermagem. Antes da avaliação propriamente dita, torna-se bastante importante a gente acolher esse usuário na unidade. E esse acolhimento ele vai ser baseado em quê? Na identificação dos fatores que levaram esse indivíduo a desenvolver uma ferida. Quais os determinantes que podem estar levando essa ferida a acontecer, ou que ela se permaneça no nível de estagnação em relação à sua cicatrização. Nesse acolhimento, a gente vai estar oportunizando uma discussão com o usuário, no sentido de entender, como eu disse, quais essas condições gerais da sua individualidade, da sua família ou da sua própria comunidade que podem estar interferindo nesse processo de adoecimento com uma consequência de uma ferida. Torna-se importante levar em consideração também aspectos como a questão cultural em relação à ferida, ou seja, o que é que o usuário tem feito no seu domicílio para dar continuidade ao tratamento da sua ferida. O que é que ele observa que melhora ou que prejudica o contexto da cicatrização dessa ferida? Se esse usuário é portador de uma doença crônica, e se essa doença crônica ela encontra-se em tratamento ou ela se encontra em um nível de instabilidade a nível geral. Então, essas condições elas podem ser percebidas a partir da realização da consulta de enfermagem e do exame físico. Essa consulta, no contexto inicial, ela deve oportunizar um exame físico completo. Esse exame físico completo ele vai garantir com que a gente consiga observar o contexto geral do usuário e como essa condição orgânica geral pode repercutir na lesão, ou prejudica o contexto da lesão, ou otimiza o contexto geral dessa lesão. Além desse exame geral, é necessário fazer um exame físico específico dessa ferida. O exame físico específico da ferida, ele tende a classificar qual a condição geral dessa ferida, quais os tecidos que existem nessa ferida e qual a sua consideração em relação ao potencial de infecção, para a partir daí garantir que o profissional de enfermagem estabeleça uma linha de tratamento adequada e que tenha uma resposta mais rápida possível pelo usuário. Então, na tela para vocês, eu estou mostrando duas lesões, onde uma tem uma ferida operatória ali na região mediana do tórax, e eu tenho uma úlcera aí provavelmente localizada no membro inferior esquerdo de um usuário. E aí eu estou começando a classificar essas feridas em duas terminologias, feridas agudas e feridas crônicas, onde nós vamos entender que a ferida aguda é aquela onde há uma condição de se estimar o seu tempo de cicatrização. Então, por exemplo, por que uma ferida cirúrgica? Normalmente, após um procedimento cirúrgico, a indicação é que um usuário ele permaneça realizando o curativo naquela lesão e volte para uma revisão cirúrgica em até de 8 a 10 dias após a realização da cirurgia. E aí se entende que nessa volta vai ser feita a retirada dos pontos de sutura e essa pessoa vai ter alta em relação à sua ferida. Ou seja, a cicatrização ela aconteceu em um período estabelecido, é uma ferida aguda. Olhando para a segunda ferida, a ferida crônica, e aí eu tenho uma úlcera venosa, que é uma úlcera muito comum em pacientes diabéticos, pacientes com insuficiência renal ou insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial sistêmica crônica, que tem um distúrbio vascular já presente. Então, nessas situações, a gente olha para essa lesão e não tem a condição de dizer quanto tempo falta para ela cicatrizar. E aí, uma simples pergunta que pode ser feita a você pelo usuário. O senhor sabe, a senhora sabe quanto tempo vai demorar para essa ferida cicatrizar? Olhando para essas duas feridas, você consegue dizer um tempo médio de estimativa para que ela cicatrize.
Entende-se que uma ferida crônica é a que não tem a estimativa de tempo para cicatrizar, e além disso, essa ferida ela possui complicações que impedem a sua cicatrização. Essas complicações podem ser um distúrbio vascular, ele pode ser o diabetes do paciente que não está sob controle, esse paciente não usa o medicamento, pode ser as condições de higiene do paciente, pode ser a troca do curativo, pode ser uma cobertura inadequada que está sendo aplicada, pode ser infecção nesse leito dessa ferida. Então, entende-se que para a ferida crônica não ter um tempo provável de cicatrização, ela possui uma complicação. E aí a gente entra no processo de cicatrização no contexto, pensando na ferida aguda e na crônica. O processo cicatricial ele se desenvolve em 4 etapas, que tem a condição muito participante do sistema imune enquanto apoiador do seu desenvolvimento. Então, a primeira fase, ela é chamada de fase inflamatória, aí na figura está mostrando hemostase. E aí, por que se chama fase inflamatória? Normalmente, essa fase ela tem um tempo de duração de 0 a 5 dias. Nesse período de 0 a 5 dias, ele basicamente acontece no momento em que a lesão se ocorreu em virtude de algum trauma ou de algum problema, como nós discutimos antes, de origem mecânica, física, química ou patológica. Então, essa ferida, ela é exposta, esse tecido é exposto, e a partir da exposição, eu disse a vocês antes que era desencadeada uma frente imune. Essa frente imune, ela vai mobilizar as células sanguíneas no contexto de garantir com que haja uma redução da entrada de micro-organismos e de corpos estranhos na corrente sanguínea, bem como na formação de uma rede de fibrina para haver a coagulação e a não perda de fluidos corporais. Então, a primeira coisa que acontece no processo de cicatrização e nessa fase inflamatória é o desenvolvimento de uma rede de coágulos que vão garantir a redução do sangramento no local. Então, vou usar aqui uma canetinha só para a gente pensar. Então, se forma um coágulo na região, impedindo que o sangramento continue acontecendo. Nesse contexto, vai haver uma vasodilatação. Os vasos vão se dilatar para permitir que essas células sanguíneas cheguem nesse local o mais breve possível. Essa fase inflamatória, como eu disse, ela se chama inflamatória em virtude do seu contexto de promoção de sinais flogísticos no local. Então, toda ferida no seu contexto inicial, ela vai ter, no local da ruptura da pele, ela vai ter os sinais flogísticos clássicos, o edema, o rubor, a dor e o calor. Então, tudo isso vai estar presente nesse local e ao tempo que isso acontece, que há hemostase em virtude da coagulação no local, vai haver a disposição das células brancas, principalmente o macrófago, porque eles vão garantir a fagocitação de quê? Da pele inviável e que foi lesionada e também dos agentes estranhos que podem estar nesse momento aqui desenvolvendo algum tipo de contaminação ou de proliferação em relação ao ataque ao corpo humano propriamente dito. Lembrando que as células de primeira linha, no caso os linfócitos, eles vão estar agindo junto. Após a ação dos linfócitos, os macrófagos entram no contexto, fazem essa fagocitação do contexto geral e aí a promoção dos fatores que liberam os fibroblastos para que eles consigam reorganizar essa matriz e garantir a proliferação de um novo tecido. Essa proliferação do novo tecido, que vai acontecer entre o 5º e o 28º dia do processo de cicatrização, a gente vai chamar de tecido de granulação. A granulação, ela é um tecido novo, proveniente da formação do processo de fagocitação dos macrófagos e da proliferação dos fibroblastos. E aí a proliferação do fibroblasto vai gerar novos vasos a partir do processo de angiogênese. Essa angiogênese, ela vai começar a formar um tecido extremamente vascularizado, úmido e de uma cor bem avermelhada. Mais adiante eu vou mostrar ele para vocês. Esse tecido, ele vai ser uma matriz que ao longo do tempo ele vai proliferar, ele vai preencher o espaço. Então vocês veem a diferença da figura. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta, que eu botei ela rosinha. Deixa eu botar ela azul. Então, vocês veem que aqui, ó, havia um contingente de lesão grande e pela proliferação dos fibroblastos e pela organização da matriz e da formação do novo tecido a partir da angiogênese, houve uma recuperação. Então, essa recuperação do tecido, ela se chama fase de proliferação, nesse primeiro momento. Esse tecido se prolifera, o tecido de granulação se prolifera, preenchendo esses espaços.
ao ponto dele chegar a preencher toda a área que foi lesionada a partir da maturação desse tecido. Essa maturação, que seria a penúltima fase, ela vai ter um contexto de remodelação desse tecido, passando por uma última etapa, que é a etapa da epitelização, é onde a gente tem aquele tecido de granulação novo maturado, consolidado. E aí, por que se chama processo cicatricial, Diego? Porque no contexto final, quando a área lesionada ela tem seu processo finalizado, de recuperação finalizado, ele vai formar uma cicatriz. Ou seja, a pele, uma vez lesionada e passada por todo esse processo, ela não vai ter a sua característica original, ela vai ter uma cicatriz. E essa cicatriz marca em que houve um processo de desenvolvimento de todas essas etapas aqui relacionadas à cicatrização em si. Então, torna-se importante perceber todo fator que em algum momento prejudica o andamento de qualquer uma dessas fases vai tornar com que a ferida deixe de ser aguda, e aí voltando para a tela anterior, que a ferida deixe de ser aguda e torne uma crônica. Por exemplo, Diego, uma ferida cirúrgica, ela pode se transformar em uma ferida crônica? Pode. Se houver, por exemplo, contaminação, o curativo não for realizado de maneira adequada, o hábito de higiene desse cliente, desse usuário, ele não é adequado para a necessidade daquele momento, da sua condição de saúde, então isso tudo pode, em alguma fase dessa daqui, atrapalhar o desenvolvimento da cascata de cicatrização, se assim podemos chamar. E aí, garantindo que essa ferida não tem um tempo estimado e ela pode durar meses aí nesse processo de cicatrização, ou até anos, né? Então, que fatores vão estar influenciando? Eu falei agora das feridas crônicas, então existem alguns fatores intrínsecos que ainda têm uma influência direta nesse processo de cicatrização, que são a idade do usuário. Então, a gente já comentou algumas vezes em sala que o idoso ele tem uma condição de recuperação da pele tissular muito prejudicada, em virtude daquele turgor e daquela elasticidade, por muitas vezes já estarem prejudicada. O depósito de queratina na pele desse usuário também já é reduzido, o que também não permite com que aquela atividade de cicatrização seja tão avançada quanto o de uma pessoa mais jovem. O estado nutricional, e aí é uma coisa importante de se questionar na consulta de enfermagem, como está o andamento da alimentação, o consumo de água, a evacuação, o consumo de fibras, a diurese desse paciente. Então, tudo isso vai estar interferindo no contexto da cicatrização. Afinal de contas, para que toda aquela situação, aquelas etapas aconteçam, há necessidade do desencadeamento de uma resposta imune, mas também de uma fonte de nutrição de proteínas, de sais minerais, para garantir com que aquela matriz epitelial, pensando no tecido de granulação, ela se consolide. A vascularização, então, problemas de vascularização, o não consumo de água, distúrbios cardiovasculares, aí eu já entro nas condições sistêmicas, pensando no diabetes, e aí pensando no diabetes em relação à não manutenção daquele nível de hiperglicemia, né? O paciente que possui altos níveis glicêmicos, ele vai ter uma condição prejudicada da absorção de alguns nutrientes no leito da ferida, ou até no contexto de ter um meio otimizado para que as bactérias ali possam se proliferar, os micro-organismos, melhor falando. A infecção é um fator que vai prejudicar. Os fatores mecânicos, a gente vai pensar no usuário que mexe no curativo, aquele usuário que traumatiza a área que já está lesionada, então ele tem uma lesão na perna, ele é orientado a não fazer algumas atividades diárias, ele permanece fazendo e aquela área sofre pequenos impactos mecânicos, por exemplo. O paciente amputou uma parte do corpo, uma perna, por exemplo, um pé, e ele usa o coto da amputação para apoiar o seu caminhar ou sua movimentação. Então, tem um fator de estresse mecânico que pode lesionar o leito da ferida e prejudicar a sua cicatrização. E a presença de corpos estranhos. E aí é uma coisa que nós, enquanto intervenção, o curativo propriamente dito, devemos observar. A presença de resquícios de produtos utilizados em curativos anteriores, como fios de algodão das gases ou da atadura, algum resquício de pomada ou de algum creme que foi utilizado, a própria questão da mobilidade do usuário no seu dia a dia. Então, a poeira, a terra, a fuligem, a umidade excessiva nesse curativo, eles são fatores que vão prejudicar essa lesão e, de certa forma, garantir com que essa cicatrização seja atrasada. Então, quando a gente vai sistematizar, ou vamos dizer, organizar as medidas que vão ser implementadas no contexto
contexto da atenção a uma lesão, a gente vai usar uma metodologia que é proposta lá por Barros, no livro dela de Anamnese e Exame Físico. Ela propõe a estratégia que a gente usa 4 letras, a palavra time. E aí, no time, a gente vai pensar, entender o que é que a gente vai começar a dar prioridade nessas lesões. Então, na avaliação, eu verifiquei se a ferida era aguda ou crônica. A segunda observação, ela vai ser, eu tenho no T tecido inviável nessa ferida? Então, quais seriam os tecidos inviáveis? A necrose, a fibrina ou o esfacelo? Tenho esses tecidos? Se eu tenho esses tecidos, eu vou ter que direcionar uma técnica de tratamento para reduzi-los e retirá-los por total. Segunda avaliação, essa ferida tem infecção ou inflamação? Se essa ferida tem, eu tenho que identificar os meios para reduzir a contaminação por micro-organismos e observar, no ponto de vista geral, o que é que eu posso implementar para reduzir essa inflamação e a condição microbiana que está existente nesse leito dessa ferida. M, manutenção da umidade. Essa ferida, ela está eliminando muita secreção? Essa ferida, ela tem odor? Então, essas situações elas devem ser observadas, porque a umidade excessiva ela prejudica o potencial de cicatrização da ferida. E aí, quando a gente pensa na manutenção da umidade, a gente vai pensar no exudato. Exudato é a secreção que a ferida libera. O exudato, normalmente, ele é liberado a partir de alguma reação inflamatória que se caracteriza de forma crônica. Então, a gente precisa reduzir essa inflamação crônica para controlar o exudato e estimular a formação da epitelização do tecido de granulação em que ele se mature. E, por último, a gente vai observar, existe a epitelização das bordas, ou seja, as bordas da lesão, como é que elas estão dispostas? Elas estão simétricas ou assimétricas? Quando eu consigo observar essas bordas, eu percebo novos tecidos ou ainda aquele tecido original do momento em que a lesão foi gerada? É importante compreender o contexto da borda da lesão para observar, por exemplo, a presença de edema de borda, o edema na borda da ferida pode ser um sinal de inflamação. E essa inflamação, por muitas vezes, é o que está prejudicando a cicatrização da lesão. A borda assimétrica, ela pode ser um sinal de contaminação dessa ferida. Então, essas situações, elas podem e devem ser observadas, caracterizadas, para a partir daí você ter um apanhado de dados significativos para poder desenvolver um tratamento tópico no local da ferida e um tratamento sistêmico pensando nas orientações para educação e saúde e no tratamento da doença crônica que esse usuário pode ser portador. Então, continuando, a gente vai, depois desse primeiro momento, a gente vai realizar a retirada do curativo saturado para iniciar a antisepsia da ferida. Curativo saturado, ele vai ser o curativo que já perdeu a sua utilidade. Então, por exemplo, o paciente fez um curativo hoje e ele precisa renovar esse curativo amanhã, ou seja, é um curativo que tem um prazo de validade de 24 horas. Quando essa validade do curativo se expira, ela acaba, ele se torna um curativo saturado. Em outras palavras, ele já perdeu a função que ele tinha. Então, nesse momento, é extremamente importante que você desenvolva as atividades de paramentação e de organização geral para garantir a sua proteção e a proteção do usuário. A lavagem das mãos é extremamente importante, a gente vai discuti-la mais adiante. A utilização de capotes descartáveis também é extremamente importante, bem como equipamentos de proteção individual para proteção contra o contato e contra a gotícula. Então, touca, o óculos de proteção e as máscaras, eles vão ser bem-vindos nesse contexto. Utilizados e adaptados esses EPIs, você vai realizar a retirada do curativo saturado utilizando uma luva de procedimento. A retirada com a luva de procedimento vai permitir com que você tenha o contato com a área da lesão e aí você consiga fazer uma primeira observação em relação a uma ferida e a sua classificação, pensando na caracterização dela enquanto ferida aguda ou crônica, e dentro do algoritmo TIME, você conseguir avaliar todas as etapas de avaliação geral de uma ferida. Então, para a antisepsia significa a desinfecção da pele. Então, a gente vai precisar da luva de procedimento, que a gente retirou o curativo saturado, de uma luva estéril para eu ter contato com a lesão propriamente dita. Eu vou precisar de gases estéreis ou compressas, dependendo do tamanho da ferida, ou do tipo de tecido ou de anormalidade que você for encontrar. O soro fisiológico, a 0,9%, que é o que é isotônico. Esse soro deve ser utilizado na temperatura ambiente.
Já existiram estudos que recomendavam o soro aquecido, mas em estudos randomizados observou-se que a eficácia entre ele aquecido e ele na temperatura ambiente é a mesma. Tá? A clorexidina degermante ou alcoólica, e aí eu vou abrir um parêntese. Use clorexidina degermante em situações em que você tenha a condição de remover o seu excesso com o soro fisiológico. A clorexidina degermante em contato com a pele, ela pode causar abrasão, dermatite ou até alergia no paciente. Então, sempre que utilizar, retirar o seu excesso com soro fisiológico. A clorexidina alcoólica, ela deve ser utilizada para a realização da antisepsia de feridas cirúrgicas. Então, feridas agudas seria mais interessante utilizar a alcoólica. Feridas crônicas seria mais interessante usar a degermante. Você já vai deixar separado o esparadrapo, ou a fita, ou o micropore, que você vai utilizar para fixar o curativo. Tesoura ou lâmina de bisturi, se necessário, se você for precisar cortar uma atadura ou alguma outra coisa. A atadura, caso a lesão seja nos membros superiores ou inferiores. E aí o material que você vai tratar a ferida de acordo com a sua avaliação. Então, você já deixou todo o seu material pronto e vai avaliar essa lesão de acordo com a sua especificidade. Então, feito isso, eu retiro o curativo saturado com a luva de procedimento, faço a observação do tecido e realizo a antisepsia, calçando as luvas, retirando a luva de procedimento, calço a luva estéreo, dentro da técnica adequada, e vou fazer a antisepsia utilizando o produto que mais for adequado para aquela situação. E como a gente viu, cada caso teria a sua indicação, ok? Quando a gente for realizar um curativo, a gente vai entender que vão existir dois tipos de cobertura. Eu falei do curativo saturado anteriormente, que é aquele que perdeu a validade. E quando eu falo de cobertura primária e secundária, a gente precisa entender, porque quando a gente for começar a tratar essas feridas, a gente vai entender que cobertura primária, vamos para a canetinha de novo. Cobertura primária vai ser aquela em que o produto, seja uma placa, um creme, um gel, ele vai estar aplicado diretamente na pele do usuário. Então, por exemplo, aqui nesse curativo, essa placa branca é a cobertura primária, porque ela está em contato direto com a lesão. A cobertura secundária é a cobertura que vai dar um suporte para a cobertura primária ter o seu efeito absorvido pela pele. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo foi usado um filme transparente para garantir a adesão daquela primeira placa lá na pele. Então, a gente pode usar um exemplo mais simples. Eu for fazer um curativo e aplico uma pomada direto na pele. Ela é a cobertura primária, é a pomada. E coloco uma gaze umedecida com soro em cima. Essa é a cobertura secundária. Quando eu passo uma atadura, é uma terciária, Diego? Não, ela é uma cobertura secundária. Ela está dando ênfase para que aquela cobertura ela fique aderida no seu local e garanta que aquela pomada que a gente aplicou, ela seja absorvida e garanta o efeito terapêutico desejado para aquele paciente. Então, lembrem-se, quando eu falar cobertura primária, é aquela que está ligada, está inserida ou em contato direto com a lesão. Em contato direto ficou melhor. A cobertura secundária é a que dá suporte para que a cobertura primária tenha o seu efeito no tratamento do paciente. Então, como eu estava dizendo, existem algumas precauções necessárias que a gente precisa estabelecer durante a realização de um curativo. O Centro de Controle de Doenças Internacionais de Londres, desde 1976 ou 66, se eu errar aí a data, vocês me desculpem, ele prevê precauções padrão para o contato com pacientes que têm algum risco de contaminação. Então, nesses casos, eu vou aplicar essa precaução para todas as situações, ou seja, a barreira mínima para eu atender esse paciente. Eu vou precisar lavar as mãos antes e após o término do procedimento, e aí já se entende hoje que existem 5 momentos ideais para a lavagem das mãos. Eu vou utilizar o jaleco descartável e as luvas de procedimento ou estéreis quando eu tiver contato com sangue ou secreção, que é o nosso caso. Eu vou utilizar as máscaras quando eu tiver risco para respingo. E quando eu utilizar materiais perfurantes ou cortantes ou perfuro-cortantes, eu fazer o descarte na caixa de perfuro-cortante, que é o local adequado para a sua utilização. Então, é importante lembrar dessas etapas para a sua proteção. Aquelas lesões que a gente vai estar tratando, elas têm um potencial de contaminação muito grande e elas podem estar trazendo alguns prejuízos caso você não se precavenha adequadamente.
Então, não está citado aí, mas ainda é interessante a utilização de toucas, tá? Principalmente na abordagem de feridas contaminadas. Tem micro-organismos que se disseminam no ar e eles podem estar aderindo no fio do cabelo. Então, é importante usar as toucas. Lavar sempre as mãos, tá? Porque esse é um dos cuidados essenciais para que essa dificuldade de contaminação ela não ocorra. E aí, no contexto da lavagem das mãos, como a gente sabe, ela é um hábito universal, ela é prevista como redutor da microbiota transitória da pele, e aí, para quem não entende isso, são os micro-organismos normais da nossa microbiota. Esses micro-organismos, eles são os que garantem a nossa imunidade, e lavar as mãos, ela faz a redução da microbiota transitória, que, em outras palavras, são os micro-organismos que a gente adquire no dia a dia, ao tocar nas superfícies, a tocar em outras pessoas, a pegar nos nossos objetos pessoais. Então, todos eles possuem micro-organismos. Esses micro-organismos são os micro-organismos patogênicos. Então, torna-se importante aplicar 7 passos para a lavagem das mãos para garantir que essa lavagem ela seja efetiva no sentido da redução dessa microbiota transitória. Só lembrando. Então, essa etapa, ela deve ter 7 passos, ela deve ser utilizada usando água e sabão em um tempo mínimo de 2 minutos, onde cada movimento desse ele deve ser repetido 5 vezes. Então, vamos lá. A primeira etapa seria a fricção com a fonte de água ligada e o sabonete líquido da palma com a palma da mão. Então, a palma com a palma vai ser esfregada, como está aqui nessa primeira imagem. Então, eu vou permitir que, antes de esfregar, molhar toda a mão, espalhar o sabonete líquido e começar a esfregar a palma com a palma. Após o passo da palma com a palma, eu venho para o segundo passo, que é a palma das mãos com o dorso. Então, eu vou lavar o dorso da mão, de ambas as mãos. Após isso, eu vou friccionar os dedos uns entre os outros, permitindo a limpeza dos espaços interdigitais. Após a lavagem dos espaços interdigitais, eu venho para a lavagem dos polegares. E aí eu tenho todos os dedos limpos, né? Na quinta etapa, eu vou fechar um punho com a outra mão friccionando sobre a sua parte superior, eu vou lavar as articulações. Aí, mais uma vez, eu reitero. Repetir esse movimento por 5 vezes. Então, 5 vezes cada movimento. No sexto movimento, a palma da mão se abre, as extremidades dos dedos são friccionadas nessa palma da mão, de uma mão e de outra, 5 vezes cada uma, e na última etapa, o punho. O enxágue das mãos ele deve ser feito sobre fonte de água corrente. Essa fonte de água corrente deve permitir que o profissional coloque a sua mão no formato de concha, para que a água ela caia sobre a área dos dedos e escorra, garantindo que toda a sujidade seja retirada daquela mão. Após isso, o profissional deve pegar toalhas de papel, secar a sua mão na parte da palma e do dorso, e com esse próprio papel fechar a torneira, ou caso a sua torneira seja de pedal ou de sensor, acionar os dispositivos para que ela pare de derramar água. Torna-se importante ter esse hábito no início e no final do procedimento do curativo, e caso haja necessidade da troca de luvas e você perceber que a higienização das mãos é pertinente, você pode utilizar a solução de álcool em gel. O álcool em gel ele pode ser utilizado entre uma lavagem das mãos com água e sabão e outra por até 5 vezes. Então, o álcool em gel, quando aplicado nas mãos, ele deve passar por todas essas etapas também, garantindo que ele seja permeabilizado em todas as áreas. Obviamente que a lavagem das mãos com água e sabão não é substituída pela lavagem com álcool em gel. Tendo a condição de fazer ambas, é melhor realizar a lavagem das mãos com água e sabão, certo? Então, vou passar para vocês um pequeno vídeo mostrando aqui, vou só aumentar o volume, já está ok, esse contexto de lavagem das mãos.
essa que a gente viu. Então é isso, um pouco diferente, mas a abordagem basicamente é a mesma. Então, eu falei para vocês também que outro procedimento importante que a gente vai desenvolver no nosso laboratório de práticas é a utilização de luvas estéreis. Eu tirei o curativo, retirei o curativo saturado, utilizando a luva de procedimento, mas toda e qualquer ferida, seja ela limpa ou seja ela contaminada, ela vai precisar que o profissional utilize uma luva estéril para o contato direto com a área. Então, a calçagem das luvas estéreis é um procedimento que ele é feito na unidade básica como forma de reduzir esse potencial de contaminação que a gente pode estar levando ou adquirindo da ferida, tá? Então, eu vou passar um vídeo para vocês sobre calçar as luvas estéreis, calçar e descalçar a luva. E quando nós retornarmos para as atividades de laboratório, a gente vai fazer a prática da lavagem das mãos no lavabo e a gente vai fazer a prática relacionada a calçar e descalçar as luvas estéreis com a prática propriamente dita de curativos, certo? Eu vou passar um pequeno vídeo também. Então, nessa etapa, é importante que você calce as luvas. No primeiro momento, você abra a embalagem externa da luva, como o profissional está fazendo aí na imagem, mas que você tenha um local adequado para você abrir essa embalagem. Torna-se importante não rasgar a embalagem para abrir a luva, pois ela pode, nesse momento que você rasgar, contaminar a luva estéreo que tem dentro. Então, lembrando, é um material estéreo, ele tem uma forma adequada de abrir. Todo produto hospitalar, ou todo produto que vai ser utilizado na assistência em saúde, ele vai ter em alguma das suas extremidades, uma das bordas que ela vai ser solta. Essa borda solta, ela vai permitir que o produto seja aberto e colocado sobre uma superfície ou aberto e entregue para um profissional que vai realizar esse contexto. Então, não se rasga a luva, nem estoura a embalagem dos produtos, porque isso pode fazer a contaminação imediata. Então, abra a embalagem utilizando a técnica correta. Então, abra a luva pela tapa, feita a profissionalmente, ela abriu. Evite tocar nas partes internas ou rasgar a embalagem. E deposite num campo por segurança. Você, por muitas vezes, pode não ter o campo, mas você pode ter uma mesa, uma bancada ou um local que está limpo e que permite com que você faça a abertura dessa luva e, assim, a sua calçagem. É importante, como está dizendo aí já na tela, que você se posicione em frente ao móvel, uma distância segura, para que você não tenha contato com o da sua vestimenta com a área do campo da luva. Esse pacote que aí está dobrado, ele vai ser aberto e ele vai mostrar qual é a luva da mão direita e a luva da mão esquerda. Então, você pode pegar com as mãos, você vai abrir o pacote e vai observar o lado correto de cada luva. Você vai abrir a embalagem pelas abas, feito que a colega está fazendo, e vai identificar qual a luva. Poxa, eu passei, gente, desculpa, vamos voltar aqui. Falhas, programas ao vivo são assim mesmo. Eu passei sem querer. Acho que eu quero mais. Aqui. Foi mais ou menos aqui que a gente parou. Não foi aqui. Você vai abrir usando essas abas. Aqui, nesses dois lados, onde está essa mãozinha, eu tenho abas que são dobradas que permitem com que você abra o pacote sem ter contato da sua mão no interior do pacote. Tem que lembrar que eu não posso tocar dentro da luva, porque aquele campo, ele é estéreo, aquela luva está estéreo. Se eu toco com as minhas mãos, por mais que elas estejam lavadas adequadamente, eu vou estar contaminando esse ambiente e garantindo que as luvas sejam contaminadas também.
papel não deve tocar a luva. Você não pode fazer assim, feito essa pessoa fez, que ela colocou as mãos dentro do pacote. Torna-se importante você abrir e tracionar um pouco desse papel, que é o campo, que ele vai garantir que fique estático. E aí, a partir daí, você vai começar a calçar a luva. A gente, quando for começar a calçar, vai ter que se ater nessa parte aqui, que são o avesso da luva, é a parte que vai ficar por dentro da luva. Nessa parte aqui, você vai poder pegar, inicialmente. Então, vamos ver como é que ela vai calçar. Ela começa pegando a mão não dominante. Ela vai calçar primeiro a mão esquerda, no caso dela e do meu. As pessoas que forem canhotas, elas vão calçar primeiro a luva esquerda, tá? Então, ela foi lá, pegou a parte da luva e introduziu a mão, feito vai mostrar aí. Então, ela começa a introduzir os dedos para encaixar. Ó. Aí ela vai, encaixa os dedos com calma, exatamente. Então, encaixou o dedo polegar, ela vai trazer toda a luva até chegar no final do punho. Sem pressa, sem agonia. Quando chegar no punho, ela vai puxar. Então, ó, cuidado, é o que ela está dizendo. Se algum dedo ficar incorretamente no encaixe, não vá tentar encaixar imediatamente na hora, não, porque você pode contaminar a luva. Cuidado quando esticar a luva por ela ser elástica. Cuidado, porque às vezes o esticar encosta na sua roupa e contamina a sua luva. Ela calçou a primeira, e na segunda luva, ela já vai pegar na parte superior, ou seja, ela está com a mão estéril, ela pode ter contato com os dedos daquela luva, ela vai pegar pela parte superior e vai dar essa mão como apoio para ela introduzir a segunda mão nos dedos da luva nova, né? Então, ela apoia e aí essa mão ela vai garantir com que a outra entre sustentada sem ter problemas em relação à contaminação. Você vai deslizar essa segunda mão e encaixar os dedos conforme tudo foi dito antes. Lembrando, duas situações importantes. Os dedos da mão enluvada tem que ter muito cuidado na hora de estar trazendo essa segunda luva para ele não encostar no braço, senão você contamina essa luva. Não esticar demais, mais uma vez, para não tocar na sua roupa ou em áreas que possam contaminar. Tanto da mão que já está calçada, como da luva nova que você está calçando, né? Para não garantir a contaminação das duas. Ela introduz tudo, ela vai ajustando até o antebraço. Organiza toda a luva, pega pela parte de dentro, puxa, e aí pega na parte de dentro para ela não ter o risco de contaminar essa luva tocando nos braços. Feito isso, ela está com as duas mãos estéreis e ela pode realizar o procedimento. É importante que quando você for realizar o procedimento com um parceiro, por exemplo, com um colega de trabalho, um técnico, ou com outro colega enfermeiro, ou um estudante, ou até você esteja auxiliando seu colega durante uma prática ou um estágio, que sejam definidas as funções de cada um. Ó, eu vou realizar o curativo e você vai me auxiliar no primeiro momento. Então, eu já posso calçar as luvas para poder fazer o procedimento enquanto o meu colega abre os demais materiais estéreis. Se eu vou realizar o procedimento sozinho, eu tenho que entender que eu só vou poder calçar a luva depois que eu abrir todo o material estéreo e dispor ele, porque depois de calçar a luva estéreo, o único local que você vai poder ter contato é com a lesão propriamente dita. Então não adianta calçar a luva e pegar nas embalagens de materiais porque você contaminou toda ela, tá? Depois que você realizar o procedimento sozinho ou com auxílio de alguém, chegou o momento de você tirar essas luvas. Tirar a luva ou descalçar a luva é um procedimento muito importante, porque se ele não for realizado de forma adequada, ele pode estar levando você a se contaminar em relação aos fluidos corporais que você teve contato. E aí esses fluidos podem ser diversos. Pode ser o exudato da ferida, pode ser o sangue, o pus que essa ferida está eliminando, enfim. Então é de extrema cautela esse momento. Torna-se importante não utilizar a luva, a retirada da luva como um momento de brincadeira ou de distração. Isso pode gerar sua contaminação com uma contaminação do ambiente e de outras pessoas, tá? Então é importante utilizar a técnica correta. É mais simples. Então, a primeira luva você vai começar pegando ela da base, sempre com as mãos voltadas para baixo e próximo a um lixo contaminado. Você vai trazer essa luva e vai tirando ela da sua mão dominante. Então, o que ela está fazendo aí? Quando retirada, você vai colocar ela na palma da outra mão fechada. Com os dedos, você vai fazer um apoio para puxar a segunda mão, colocar
colocar uma luva dentro da outra. Isso faz com que você tenha acesso à parte interna da luva sem contato com a secreção e possa descartar no lixo novamente, no lixo contaminado. Então, é importante que após esse momento de calçar as luvas, de retirada das luvas, melhor falando, você faça uma nova etapa de higienização das mãos para garantir que nenhum micro-organismo ficou presente, tanto na região das suas mãos como nos punhos. É importante, nesse momento da abordagem da ferida também, usar um jaleco descartável, pois após a realização do curativo, esse jaleco é descartado e a roupa que você está utilizando não está contaminada por um micro-organismo, tá? Então, o procedimento de lavagem das mãos e de calçar e descalçar a luva é de extrema importância. Aqui só são as fotos mostrando as etapas onde o profissional fez a abertura da luva de forma correta, colocou ela em uma superfície que permita com que a luva seja calçada e não a contamine, ele abriu a luva, fez a calçagem da mão dominante, pegando pela parte interna da luva, sem tocar na parte estéril, né? Então, ele calçou a primeira luva. A segunda mão, ele dá como apoio, introduz os dedos até a luva ser calçada. E, no final, ele dá um ajuste na luva, utilizando os dedos sem contato com o braço, o antebraço. Com o braço, desculpa. Com o antebraço mesmo, tá certo? Então, contato com o antebraço, garantindo com que as luvas sejam adaptadas de maneira correta nas mãos. Tá? Então, é de extrema importância. Após a realização da calçagem das luvas e da abertura de todo o material e da intervenção direta, como eu disse, a gente vai ter que avaliar quais os tecidos que estão presentes nessa lesão, para a partir daí definir qual tipo de tratamento que a gente vai fazer. O primeiro tecido que pode estar aparecendo e que ele é um tecido anormal é a necrose. A necrose, em outras palavras, ela é um significado de morte tecidual. Normalmente, essa morte do tecido ela aconteceu em virtude de problemas de circulação e de nutrição. Então, esses tecidos eles podem estar presentes em qualquer lesão. E quando da sua presença, normalmente ele apresenta-se nessa cor escurecida, com uma casca grosseira por muitas vezes, algumas vezes com um sinal de desidratação, ressecado, ou por muitas vezes com a característica úmida, tá? Nesses casos, torna-se bastante importante que a gente implemente medidas que vão retirar esse tecido, tá? Outro tecido considerado como inviável na lesão é a fibrina. E aí o que é que acontece? A fibrina, ela é um produto de uma reação inflamatória da ferida, e é aquelas reações inflamatórias que são contínuas em virtude das complicações que aquela pessoa leva para aquela ferida. E aí a gente lembra de falar da doença que está descontrolada, a gente vai falar daquela pessoa que não faz o curativo, daquela pessoa que mexe na ferida, daquela pessoa que machuca o local da ferida. Então, todas essas complicações levam a novos processos inflamatórios, e essa reação inflamatória, por muitas vezes, ela é tão exacerbada, com uma reação de coagulação também tão exacerbada, que gera esse tecido inviável de cor amarelada. Essa fibrina, ela pode se apresentar em toda a área da lesão, recobrindo todo o leito da lesão, ou ela pode se apresentar dispersa. Por exemplo, aqui eu tenho uma ferida com fibrina, e aqui nessa segunda ferida, aí aqui eu vou usar uma caneta, eu tenho fibrina nessa parte das margens da ferida, eu tenho necrose na parte central, e eu tenho pequenos pontos que mostram tecido viável, tecido de granulação. Eu quero que vocês observem esses três tipos de tecido, porque antes eu disse, a necrose estava sozinha na ferida, a fibrina estava sozinha na ferida. Nesse caso, eu tenho uma ferida mista, eu tenho vários tipos de tecido na mesma lesão, tá? E aí torna-se importante compreender a ferida mista, porque, por exemplo, se eu implemento um tratamento aqui, ele não vai ser o mesmo que eu vou implementar nesse trecho da ferida, certo? Então, atentem-se para isso também. Quando a gente tem feridas mistas que possuem o tecido de fibrina ou de necrose aderidos, vai ser necessário que a gente desenvolva o processo de desbridamento da lesão. Desbridar, segundo Giovannini, consiste na remoção da retirada do tecido desvitalizado da lesão, porque esse tecido inviável ele está prejudicando o processo de cicatrização, e a sua retirada vai facilitar com que essa cicatrização aconteça de forma mais rápida. Então, voltando para as feridas anteriores que a gente mostrou, esses tecidos aqui, tanto esse da fibrina como da necrose, e aqui eu tenho outra ferida mista, tá vendo? Ó, fibrina, necrose e tecido viável.
Então, esses tecidos aqui inviáveis, no caso a fibrina e a necrose, que são os principais, eles precisam ser retirados. Ou seja, em outras palavras, todas as vezes que vocês reconhecerem fibrina ou necrose em uma lesão, há necessidade de aplicar técnicas de desbridamento. Essas técnicas elas podem ser feitas de forma manual ou elas podem ser feitas de forma química, utilizando produtos que são tratamentos do ponto de vista tópico, tá? No geral, se utiliza uma sequência de situações para realizar o desbridamento, de técnicas, tá? Existem vários tipos de desbridamento. Então, aí na nossa aula, eu vou mostrar 5, vou falar de 5 para vocês, tá? Primeiro tipo de desbridamento, o autolítico. O desbridamento autolítico, ele é tido na literatura como um desbridamento seletivo, ou seja, esse produto, quando utilizado na lesão, ele vai ser implementado, vai trazer a degradação apenas das células de fibrina e de necrose, do tecido de fibrina e necrose. Que produto é esse, Diego? A gente chama ele de hidrogel. O hidrogel, ele é um gel à base de água, hidrogel, gel de água, basicamente. Ele tem 96% de água e 4% de um componente químico chamado carboximetilcelulose, que é esse que está aqui. Eu risquei aí bem torto. Então, esse carboximetilcelulose, junto com a água, ele vai permitir com que sejam quebradas as fibras desse tecido necrótico ou fibrinoso e ele seja retirado ao longo do tempo. Quando se usa o desbridamento autolítico, se entende que ele não vai lesionar o tecido viável, por exemplo, o tecido de granulação, ele não vai ser lesionado nesse contexto, tá? O segundo tipo de desbridamento que pode ser realizado é o desbridamento enzimático. E aí ele vai utilizar enzimas proteolíticas na base de pomada, que pode ser aplicada no local da lesão e gerar a sua degradação. Há anos atrás, havia registros na literatura que o desbridamento enzimático ele era não seletivo, ou seja, ele degradava todo e qualquer tipo de tecido. Já existem estudos atuais que falam que o desbridamento enzimático ele tem praticamente o mesmo valor do desbridamento autolítico, ou seja, ele também é seletivo, desde que a gente utilize um meio úmido para garantir a aplicação dessas enzimas. Ou seja, quando eu aplicar a colagenase, que é o principal produto que a gente usa aqui, eu utilizar ela numa gaze umedecida com soro, porque permite com que ela fique mais fluida e a ferida consiga absorver de forma melhor, tá? Desbridamento mecânico é o que eu vou utilizar fricção com a gaze umedecida. Então, eu vou pegar a gaze com soro fisiológico e vou friccionar com mais força, garantindo que eu vá retirando algum contingente daquele tecido morto naquele local. Se você percebe que a sua ferida ela é repleta de placa necrótica, feito a gente viu nesse tecido anterior aqui, por exemplo, como esse daqui, dessa ferida, ele não tem outro tipo de tecido, eu só tenho tecido necrótico. Eu posso aplicar a técnica de escarificação ou técnica de jogo da velha. Escarificação é aplicar a abertura de um escara. Escara é uma ferida onde há a predominância do tecido necrótico. Eu não tenho outro tipo de tecido, tá? Então, eu vou aplicar o jogo da velha. O jogo da velha, ele vai ser uma técnica onde eu tenho a lesão, e nessa lesão eu vou utilizar um objeto pérfuro cortante. Pode ser uma lâmina de bisturi, pode ser uma agulha que tem uma ponta maior, por exemplo, as agulhas do tamanho 40x12 têm uma ponta bem pontiaguda e podem ajudar. Torna-se importante lembrar que essa escarificação ela vai permitir a abertura dessa casca necrótica, dessa escara, fazendo com que o produto que eu vou utilizar, o hidrogel ou a colagenase, ele permeie melhor no leito da ferida. Então, normalmente, o que é que vai ser feito? Vão ser feitas riscos com a ponta da agulha ou com a ponta da lâmina de bisturi, garantindo com que haja a abertura desse leito. Então, é um joguinho da velha que a gente faz mesmo. Depois de abrir a ferida dessa forma, e aí lembrando, essa incisão, essa passagem dessas lâminas é de forma muito superficial, a gente não vai aprofundar, porque senão eu vou causar uma lesão, eu vou cortar o usuário, a pessoa, né? Eu vou causar um dano para a pessoa. Então tem que ser feito com muita cautela. Então, vai ser feita toda a escarificação desse leito necrótico e apenas no caso da necrose, mais uma vez eu lembro. Depois que eu fizer isso, eu vou aplicar a substância que eu vou estar tratando, que pode ser o hidrogel ou a colagenase nesse contexto. Outro tipo de desbridamento que pode ser feito, deixa eu voltar aqui para o lado anterior, aqui é mais rápido. Ele vai voltar tudinho mesmo. Então, outro desbridamento que pode ser feito no usuário
é o desbridamento cirúrgico. Que aí, normalmente, a gente vai perceber que, durante a aplicação de todos esses tratamentos aqui, não houve evolução da ferida. E há a necessidade de implementar uma intervenção cirúrgica, conduzida por um cirurgião, que vai garantir com que aquele tecido inviável seja retirado. Por exemplo, nesse pé diabético aqui, esses cortes mais profundos, eles são oriundos de um desbridamento cirúrgico. Então, após o desbridamento cirúrgico, se ainda permanecer tecido inviável, a gente volta para essa cascata aqui e implementa um desbridamento que vai utilizar uma substância, a escarificação ou até o próprio método mecânico, tá? Então, é extremamente importante reconhecer essas situações. Vou passar aqui de novo. Certo? E aí, o que devo tratar? A colagenase, que é o tipo de desbridamento enzimático. A colagenase, ele é um produto que é utilizado em larga escala, todo mundo acredita que já deve ter ouvido falar. Ele é de fácil acesso em comprar nas farmácias, porém, quando for indicar para o seu tratamento, tenha muito cuidado. Existem dois tipos de colagenase. A primeira, que é a colagenase propriamente dita, que ela pode ser encontrada na forma de iruxol, tá? É a colagenase, só a enzima. E eu tenho a colagenase com clorafenicol. Para quem não sabe, clorafenicol é um antibiótico, então torna-se importante não utilizar a colagenase com clorafenicol. Quando utilizar, utilize apenas a colagenase sem um antibiótico. O uso de antibióticos de forma indiscriminada, ela pode causar resistência bacteriana no paciente e, pensando na ferida, uma resistência bacteriana no leito da ferida. E aí, quando essas bactérias contaminarem a ferida, ela pode não ser mais eficaz o quanto ela deveria ser no tratamento ideal. O outro tratamento é a base de hidrogel. Então, no mercado existem vários tipos de hidrogel. Então, existe o Purilon, que é da Coloplast, o Nugel, que é da Johnson, o hidrogel da Curatec. Então, cada um tem um preço diferente e uma disponibilidade diferente. Esses produtos normalmente são vendidos em farmácias de material hospitalar, aquelas casas de material hospitalar, tá? Tem um custo um pouco maior do que a colagenase, mas aí o processo do hidrogel ele vai implementar, a partir da sua potencial de água, a hidratação. Então, eu umedeço esse tecido, deixo ele amolecido, ao ponto que, durante o processo da realização dos curativos, ele vai havendo a retirada mecânica desse tecido inviável, e aí eu retiro essa placa fibrinosa ou mista e garanto um leito eficaz para que a cicatrização aconteça. No caso da colagenase, que foi a cobertura anterior que nós vimos, a colagenase ela é enzima proteolítica. Então, eu vou ter uma enzima que vai degradar aquele tecido e vai agir de forma a retirá-lo por completo daquela lesão, tá? Então, aqui, o próximo, então, só lembrando, antes da gente falar da granulação, eu vou ter colagenase e hidrogel para feridas que têm necrose ou fibrina. Se a sua ferida tem apenas necrose, utilize a colagenase. Se a sua ferida só tem fibrina ou ela é mista, utilize o hidrogel, de acordo com a sua disponibilidade. Lembrando que, se você só tem a colagenase, que é o cenário de algumas unidades básicas de saúde, utilize ela. O importante é que, quando você utilizar, você aplique ela na pele e como cobertura primária, e como cobertura secundária, você coloca uma gaze umedecida com soro fisiológico. Não é uma gaze encharcada, é ela úmida, para permitir que essa colagenase, que tem uma característica mais gelatinosa, ela se fluidifique e seja absorvida de forma melhor pela ferida, tá certo? Granulação. Então, como eu disse, lá naquele processo de reparação tecidual, da segunda para a terceira etapa, da etapa de epitelização para a etapa de remodelação, a gente teria o tecido de granulação oriundo desse produto, ou seja, é um novo tecido, um tecido especializado que está indicando que essa cicatrização está evoluindo. O tecido de granulação, como vocês estão vendo aí na imagem, ele é um tecido que tem uma coloração bem rosada, brilhante e úmida. Ele é rosado dessa forma porque essa coloração é oriunda de novos vasos do processo de angiogênese. Então, esse é um tecido que ele é muito frágil e que eu tenho que ter muito cuidado em diversas situações. E na sua remoção mecânica, então, eu não posso passar a mão aí com a gaze, senão eu vou retirar todo esse tecido. Ele tem um potencial de fragilidade vascular muito alto, então qualquer dano a esse tecido de forma exacerbada ou trauma mecânico, ele vai gerar um sangramento e um novo processo inflamatório. Então, é importante que, quando a gente tiver uma ferida que tenha a característica predominante como a granulação, ao invés de eu passar a mão enluvada com a gaze e soro, eu irrigue esse tecido.
Essa irrigação ela pode ser feita utilizando uma seringa e no canhão da seringa adaptar uma agulha e você ir irrigando, aspirando o soro e irrigando o leito da ferida, permitindo com que a sujidade ela saia. E aí a antisepsia que você vai fazer vai ser apenas no contexto da borda da lesão, tá? Na prática, hoje se usa muito o óleo de girassol, né? E aí tem várias marcas, né? Tem esse aí que é o mais popular, que é o Dessane. Muita gente até chama esse óleo de Dessane, mas é o AGE, ácidos graxos essenciais. Esse óleo ele é utilizado porque ele garante a manutenção da umidade do leito, ele permite com que os sais minerais sejam distribuídos de forma equivalente na ferida, permitindo com que aquele tecido de granulação que ainda está em processo de amadurecimento, ele mature e passe para a próxima etapa de cicatrização, que seria a epitelização e finalização desse processo. É importante lembrar que o óleo de girassol, ele é uma cobertura que não é estéril. Então, essa forma não estéril dele, por ser comercializado nessas garrafas, por muitas vezes precisa de uma cautela muito grande em relação à ferida que você está aplicando, pois ele pode ser contaminado, e ao ser contaminado, ele pode levar a contaminação para o leito da ferida, tá? Então, é a única contraindicação que existe. Quando é que eu devo trocar o óleo de girassol? O óleo de girassol ele deve ser trocado diariamente, o AGE, ele vai ser trocado diariamente, tá? Eu vou aplicar ele em uma gaze úmida, tá? Então, eu vou umedecer a gaze com soro. Umedecer não é encharcar, mais uma vez eu lembro. Eu umedeço essa gaze com soro, aplico a AGE e aplico na lesão, a gaze estéril, tá? Com cada 24 horas, então a troca desse curativo é diária. Todos os dias ele precisa ser trocado, porque a saturação desse curativo é muito rápida. Voltando só para os curativos anteriores, que foi a colagenase e o hidrogel, eles também têm troca programada para 24 horas. Então, o usuário tem que retornar na unidade no outro dia para fazer a troca novamente, tá? Então, existem diversas situações em que essas feridas podem estar aparecendo. Então, aí eu trouxe um exemplo prático para que a gente consiga reconhecer. Então, nessa primeira ferida, avaliando, a gente consegue ver que tem tecido inviável, é uma ferida crônica, porque primeiro, é uma ferida crônica. Eu não consigo estimar o tempo que ela vai levar para cicatrizar. Segundo, pensando na terminologia TIME, tecido inviável. Ela tem tecido inviável, ela tem pequenos pontos de necrose em algumas áreas, ela está recoberta por fibrina e ela tem um tecido além da fibrina, que é o esfacelo. O esfacelo é quando a fibrina assume essa característica bem viscosa, em que ela começa a sair pedaços de fibrina de dentro da lesão. Então, tecido especializado também. E o tratamento é igual da fibrina, a remoção ela é feita igual à fibrina, tá? Pensando na infecção, ela não tem sinais flogísticos. Você vê que a borda está alinhada, não tem vermelhidão e não tem hiperemia. Manutenção da umidade. A ferida está úmida, mas ela não está secretiva ao ponto de necessitar da absorção desse exudado. E não é o controle do exudado que a gente já viu que não precisa ser feito nesse caso. Então, o pessoal que tratou, não foi eu que tratei essa ferida, eles delimitaram a área da ferida, vê que ela está toda recoberta por fibrina, tem a musculatura, então esse tecido mais rosado que vocês estão vendo aqui é a musculatura do paciente, aqui o tecido subcutâneo, né, que está aqui presente nessa área, tá? E eles começaram a fazer diariamente a troca desse curativo utilizando a colagenase. Vê que aqui a ferida já começou a apresentar um nível de vascularização melhor, vê que tem um pequeno sangramento aqui, ou seja, a vascularização está sendo ativada. Quando a vascularização de uma lesão é ativada, a gente começa a perceber que começam a ser distribuídos para essa ferida oxigênio, minerais, água. Isso é muito importante para que o contexto da cicatrização aconteça. E, por outro lado, é importante também orientar o paciente a fazer uma boa alimentação, né? Então, ver que as bordas, o tecido subcutâneo, ele já se comporta com uma forma de aumento do volume que já prediz que está iniciando o processo de proliferação celular aqui. Então, continuando aqui, ver que já tem um sangramento em outras áreas da ferida. Está menos amarelada a lesão, a contingente de fibrina é grande. Outro desafio grande nesse paciente é o local onde a lesão está presente. Ela é próxima a um local do ânus onde tem a eliminação de fezes, por exemplo. Então, quando a gente for fazer esse curativo, tem que pensar em uma forma de evitar, de conter essas fezes para que elas não entrem em contato com o curativo e, de certa forma, o contamine, né?
Então, vê, ó, já tem uma característica totalmente diferente. Vê que a musculatura está mais avermelhada, as bordas elas já estão com um contexto de epitelização. A área da ferida, ela já se apresenta bem avermelhada, bem sangrante. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o nível de preenchimento já começa a aparecer, principalmente nota-se nessa área daqui. Isso aqui tecido está todo preenchendo já o local da lesão. Então, aqui o curativo com as estudantes fazendo, tá? Então, elas implementaram o curativo e, ao implementar o curativo, elas utilizaram a colagenase em gel. Aqui, a colagenase que elas não estão usando, elas aplicaram a bisnaga diretamente na gase. Isso pode ser feito. Mas você observa que aplicar a colagenase direto dessa forma tem um contingente de gasto muito grande do produto. Então, na prática, eu normalmente utilizo seringas, uma seringa de 5 ml. Eu conecto o canhão da seringa na boca daqui da colagenase, tá? Que seria a minha seringa, basicamente. Então, eu aspiraria a colagenase aqui e aplicaria na lesão diretamente. Isso economiza bastante, gente, a quantidade de colagenase que vai ser utilizada lá durante o curativo, tá? Então, elas foram aplicando nas extremidades e nas cavidades. E aí, lembrar, quando a ferida for cavitária, essa cavidade precisa ser preenchida. Ela não pode ficar sem nenhum tipo de produto, de tratamento, de alguma coisa que preencha esse espaço. Então, aqui mais uma vez mostrando o curativo. Vê como a ferida já está mais brilhante, né? Isso é um sinal muito bom de vascularização, né? Então, mostrando aqui o curativo, continua. E aí, a gente chega no momento em que vê a característica da ferida depois daquele inicial. Então, a condição de fibrina dela foi praticamente eliminada. A gente tem pequenos pontos dispersos de fibrina, mas que não representam. E o tecido de granulação, ele está praticamente predominante nessa lesão. Isso é muito importante. Então, vê a base de preenchimento da ferida, a gente vai ver aqui, ó, o tecido brilhante, vê a parte de preenchimento aqui, como já adequou, antes era cavitário, vê que a cavidade já fechou bastante, vê que essa parte aqui, ela já preencheu bastante também, ó, aqui onde a moça colocava gás, já não permite mais que coloque, de tanto que preencheu com o tecido novo que foi formado. Então, o epitélio começa a gerar essa cicatrização. E aí a gente vê o antes e vê o depois da implementação de uma assistência de enfermagem dentro da necessidade do usuário e com a avaliação adequada do leito da ferida. Então, como eu disse lá no início desse vídeo, é extremamente importante que uma avaliação adequada aconteça e que essa avaliação, ela permita com que você aplique o tratamento de forma adequada e que a partir desse tratamento você conduza as condições de educação e saúde do seu paciente, mas não dele isoladamente, dele e da sua família. Lembrando que após a saída da unidade, o paciente retorna para o seu domicílio. E nesse retorno ao domicílio, os hábitos de vida dele, quando não bem estruturados, podem estar prejudicando essa condição da manutenção da cicatrização. Então, é extremamente importante a orientação do usuário. É muito importante, se possível, pelo profissional de enfermagem, programar uma visita domiciliar para desenvolver essa assistência no domicílio do paciente e orientar a família quanto aos cuidados que ela deve ter no contexto geral dos hábitos de vida, mas da própria lesão e dos itinerários de diferença que ela pode trazer no dia a dia da família, tá? Então, para fazer uma boa condição no tratamento de feridas, a gente vai começar de uma pele lesada, querendo atingir a cicatrização propriamente dita. Para que isso aconteça, eu primeiramente tenho que identificar quais são os fatores de gravidade. Então, como eu disse, na consulta de enfermagem, identificar quais são os fatores que podem estar prejudicando o processo de cicatrização, que são desde um hábito de vida inadequado, desde o trabalho, desde as atividades que o usuário desenvolve, ou até da sua própria condição cultural, que pode estar afastando ele do tratamento. Então, quando eu identifico esses fatores, eu vou remover essas complicações, eu vou trabalhar com o usuário o contexto de remover, de melhorar a alimentação, o sono, o repouso, de desmistificar os mitos que podem existir e de orientar ele que a melhor forma de conduzir a seu tratamento é a busca da unidade básica de saúde pelo profissional e com o apoio do profissional de enfermagem. Removidas essas complicações, a inflamação da ferida vai diminuir consideravelmente. E aí vamos lembrar, tudo que seja feito de forma inadequada vai promover uma inflamação. E quando a inflamação é promovida na ferida, eu atraso o seu tempo de cicatrização.
Então, quando eu reduzo essa inflamação, eu ativo fatores de proteção da ferida. E aí, o que é que acontece com isso? Aquele tecido que a gente viu agora na figura anterior, na imagem do slide anterior, ele começa a ser desenvolvido, promovido os fatores de proteção através da nutrição, da hidratação, de um bom aporte imunológico, e isso permite com que o usuário ele tenha uma condição de recuperação e de produção de um novo tecido de maneira adequada. Esse fator de promoção gerado, em últimas palavras, ele basicamente estimula a produção celular ao ponto que gera o tecido de granulação, ele epiteliza e garante com que a cicatrização aconteça. Então, vê que todo o itinerário, aí usando essas figurinhas, esses emoticons, dependem muito de como você conduz a situação. Então, torna-se bastante importante que vocês, durante o processo de gerenciamento do processo de cuidado das pessoas com feridas na unidade básica de saúde, compreendam essas condições multicausais e, ao mesmo tempo de compreender, consigam estabelecer medidas bastante eficazes. Obviamente que é um processo complexo, ele demora tempo de ser compreendido, mas que quando existe a iniciativa do profissional, e aí lembrando, não é um tratamento exclusivo praticado pelo profissional de enfermagem, torna-se bastante importante a inter-relação com outros profissionais, o profissional médico da unidade, o técnico de enfermagem, o próprio agente comunitário de saúde, o núcleo de apoio de assistência à saúde da família, que possui o profissional nutricionista, o profissional fisioterapeuta, o profissional educador físico, porque todos eles podem estar privilegiando esse paciente com medidas que podem recuperar a sua pele. Então, gente, o que eu tinha de informação para trazer para vocês nesse momento seria esse. Feridas é um tema que, se a gente for aprofundar, a gente vai ter muito o que falar, mas em breve nós teremos mais oportunidade para discutir isso. Eu vou enviar para vocês um exercício, vocês vão responder e vão me devolver com algumas situações relacionadas ao que a gente falou nesse vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e logo, logo estaremos juntos. Até mais!